Voltei de viagem. Minha chave não abriu a porta. Pela janela vi meu genro com outra família. 3 semanas em Portugal. 3 semanas realizando o sonho de conhecer a terra dos meus avós, caminhar pelas ruas de Lisboa, sentir o cheiro do bacalhau nas tascas, tocar nas pedras antigas de Coimbra. 61 anos de vida, 4 desde que perdi minha esposa, e finalmente tinha feito aquela viagem que ela e eu planejamos por tanto tempo. Cheguei em Confins de madrugada, cansado mas feliz, o coração cheio de histórias para contar para Helena e para os netos. Peguei um táxi direto para a minha casa no Castelo, onde deixei minha filha morando enquanto o apartamento dela estava em reforma. Eram quase 3 da manhã quando o táxi parou em frente ao portão. A rua estava silenciosa, apenas o som dos grilos e o vento frio de junho. Paguei o motorista, peguei minha mala e caminhei até a porta da frente. Enfiei a chave na fechadura. Girei. Nada. Tentei de novo. A chave entrava, mas não girava. Estranhei. Será que Bruno tinha trocado a fechadura por algum motivo? Toquei a campainha. 1 vez, 2, 3. Ninguém atendeu. O coração começou a acelerar. Será que tinha acontecido algo com Helena? Com as crianças? Contornei a casa, pisando na grama molhada de orvalho, e me aproximei da janela da sala. A cortina estava entreaberta. Olhei para dentro, e o que vi me fez esquecer como respirar. Bruno estava no meu sofá. Meu sofá que minha esposa escolheu há 15 anos. Ele assistia televisão com uma mulher ao lado, uma mulher que eu nunca tinha visto na vida, e no colo dela, dormindo, uma criança pequena. Ele acariciava o cabelo dela, sorria, inclinou-se e beijou a testa dela com ternura. A cena era de intimidade absoluta, de família, de lar. Mas não era minha filha, não eram meus netos. Senti o sangue ferver nas veias. Bati na janela com força. Os dois levaram um susto. Bruno virou o rosto e me viu. A cor sumiu do rosto dele. Vi pânico puro nos olhos do meu genro. E foi nesse momento que entendi. Algo estava muito, muito errado. E eu estava prestes a descobrir uma verdade que destruiria tudo. Voltei de viagem. Minha chave não abriu a porta. Pela janela, vi meu genro com outra família. Eu tinha acabado de realizar um dos maiores sonhos da minha vida. Portugal. A terra dos meus avós maternos, que saíram de lá nos anos 1950 em busca de uma vida melhor no Brasil. Passei 3 semanas caminhando pelas mesmas ruas que eles caminharam, visitando a aldeia de onde vieram, conversando com primos distantes que nunca tinha conhecido. Minha esposa, Teresa, e eu planejamos essa viagem durante anos, mas ela partiu antes de podermos fazê-la juntos. Então fui sozinho, levando as cinzas dela no coração, conversando com ela em cada lugar bonito que visitei. A viagem foi exatamente o que eu precisava. 4 anos desde que perdi Teresa para um problema cardíaco súbito. 4 anos tentando encontrar um novo sentido para a vida. E lá em Portugal, entre o fado tocando nos bares antigos e o cheiro de pastel de nata nas padarias, senti que ela estava comigo, que aprovava, que queria que eu vivesse. Voltei renovado, cheio de histórias para contar para Helena, minha filha única, e para Laura e Pedro, meus netos que são a luz da minha vida. Tinha comprado presentes para todos, um chale de lã para Helena, um dragão de madeira para Pedro, uma boneca de cerâmica para Laura e até trouxe vinho do Porto e queijos para o Bruno, meu genro. O voo foi longo. Lisboa, escala em São Paulo e, finalmente, Confins. Aterrissamos por volta das 2 da manhã. Peguei minha mala, passei pela alfândega e saí para o saguão do aeroporto. Pensei em ligar para Helena, mas era muito tarde. Ela devia estar dormindo. Decidi pegar um táxi e ir direto para casa. Minha casa no bairro Castelo, que tinha emprestado para ela durante a reforma do apartamento dela. Deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo e se inscrevam no canal, porque essa história está apenas começando e vocês não vão querer perder nada. A viagem de táxi durou quase 1 hora. Conversei com o motorista sobre Portugal, sobre a vida, sobre família. Ele me contou que também tinha família portuguesa. Rimos, trocamos histórias. Quando chegamos na minha rua eram quase 3 da manhã. É aqui, obrigado. Paguei a corrida e peguei minha mala. O bairro estava silencioso. As casas dormiam. Apenas algumas luzes de poste iluminavam a rua.
Abri o portão baixo de ferro e caminhei pelo jardim até a porta da frente. O cheiro de jasmim estava forte no ar frio da madrugada de junho. Coloquei a mala no chão e procurei as chaves no bolso. Encontrei e escolhi a chave da porta principal e enfiei na fechadura. Girei. Nada aconteceu. Franzi a testa. Tentei de novo. A chave entrava perfeitamente, mas não girava. Era como se a fechadura estivesse travada ou diferente. Meu coração começou a bater mais rápido. Troquei de chave e tentei a outra cópia que tinha no chaveiro. Mesma coisa. Não funcionava. Que estranho. Murmurei para mim mesmo. Toquei a campainha. Esperei. Nada. Toquei de novo, mais insistentemente. Silêncio. Toquei uma terceira vez, deixando o dedo no botão por mais tempo. Agora a preocupação estava se transformando em algo pior. E se tinha acontecido algo? E se Helena ou as crianças estavam doentes? E se tinham tido que sair às pressas? Peguei meu celular e olhei. Estava sem bateria. Tinha descarregado durante o voo e eu não tinha carregado no aeroporto. Droga! Decidi contornar a casa. Talvez conseguisse acordar alguém batendo em uma janela dos fundos, ou ver se havia alguma luz acesa que indicasse que alguém estava acordado. Caminhei pela lateral da casa, pisando com cuidado na grama molhada de orvalho. Meus sapatos faziam um som abafado a cada passo. Passei pela janela do quarto de hóspedes, escuro. Pela janela da cozinha, escuro também. Finalmente cheguei na janela da sala. Havia uma fresta na cortina. Luz suave vinha de dentro. A TV estava ligada. Aproximei-me e olhei para dentro. O que vi fez meu mundo parar. Bruno estava sentado no sofá. Meu sofá verde musgo que Teresa escolheu na loja de móveis há 15 anos. Aquele que ela adorava e que eu nunca tive coragem de trocar depois que ela morreu. Mas Bruno não estava sozinho. Ao lado dele, encostada em seu ombro, estava uma mulher. Uma mulher loira, de uns 30 anos, que eu nunca tinha visto na vida. Ela usava um pijama confortável e tinha uma expressão relaxada, tranquila. E no colo dela, dormindo, estava uma criança pequena. Um menino de uns 3 anos enrolado em um cobertor azul. Pisquei. Balancei a cabeça. Achei que estivesse vendo coisas por causa do cansaço da viagem. Mas não. A cena continuava ali. Bruno levantou a mão e passou os dedos pelo cabelo da mulher, acariciando com ternura. Ela sorriu para ele. Ele se inclinou e beijou a testa dela. Um gesto íntimo, familiar, de quem faz aquilo todos os dias. Meu sangue gelou. Depois ferveu. Onde estava Helena? Onde estavam Laura e Pedro? Bati na janela, forte. O vidro vibrou. Os dois pularam no sofá. A mulher abraçou a criança com mais força, assustada. Bruno virou a cabeça na minha direção. Quando nossos olhos se encontraram, vi o pânico absoluto tomar conta do rosto dele. Ele ficou branco. A boca se abriu. As mãos tremeram. Continuei olhando para ele, minha expressão dura, furiosa. Apontei para a porta da frente e articulei claramente. Abre, agora. Bruno se levantou cambaleando. Disse algo para a mulher que eu não conseguia ouvir e saiu correndo da sala. Dei a volta e voltei para a porta da frente. Segundos depois, ouvi o barulho da fechadura sendo aberta. A porta se escancarou. Bruno estava ali de pijama, os cabelos despenteados, o rosto pálido, suando frio mesmo na madrugada gelada. Seu Miguel, eu posso explicar? Explica então. Minha voz saiu baixa, controlada, mas carregada de ameaça. Explica quem é aquela mulher. Explica quem é aquela criança. E principalmente, Bruno, explica onde diabos está a minha filha. Ele abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. A Helena, ela está na casa da irmã dela, em Contagem. É que a gente teve um problema com a tubulação aqui. E... problema com a tubulação? Empurrei a porta e entrei. Ele deu um passo para trás. E isso exigiu que você trouxesse outra mulher e outra criança para dentro da minha casa? Não, não é. Ela é minha prima. Ela teve um problema e... Prima? A voz veio de trás. A mulher tinha aparecido na entrada da sala, ainda segurando a criança que tinha acordado e choramingava baixinho. Ela olhava para Bruno com uma expressão de confusão total. Bruno, do que esse homem está falando? Quem é Helena? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Bruno ficou congelado. Seu rosto passou por várias expressões: pânico, desespero e, finalmente, resignação.
Júlia, Ele começou. Quem é Helena? A mulher repetiu, a voz ficando mais alta. Bruno, responde, quem é essa mulher? Olhei para Bruno. Olhei para a mulher chamada Júlia. E de repente, tudo começou a fazer sentido de uma forma horrível e devastadora. Júlia, é? Minha voz saiu mais calma agora. Ela olhou para mim assustada e assentiu. Meu nome é Miguel Mascarenhas. Sou o pai de Helena, a esposa dele. Esposa? A palavra saiu como um sussurro chocado. Mas ele disse que era divorciado, que a ex-mulher morava longe e que... Ele mentiu. Cortei. Helena é casada com ele há 9 anos. Eles têm 2 filhos, Laura, de 7 anos, e Pedro, de 4. Júlia ficou branca. Cambaleou. A criança começou a chorar mais alto, sentindo a tensão. Não pode ser verdade. Bruno, diz que não é verdade. Bruno estava em silêncio, a cabeça baixa, incapaz de olhar para qualquer um de nós. Bruno! Júlia gritou. Olha para mim e diz que ele está mentindo. Ele finalmente levantou a cabeça. Havia lágrimas nos olhos dele. Júlia, eu sinto muito, eu ia te contar. Eu juro que ia... Ela deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Mentiroso! Você é um mentiroso! A voz dela quebrou. Quantos anos, Bruno? Quanto tempo você esteve me enganando? Ele não respondeu. Quanto tempo? Ela gritou. 5 anos. A voz dele saiu fraca. Júlia soltou um som de dor pura. Abraçou a criança contra o peito e começou a chorar descontroladamente. Olhei para aquela cena. Para aquele homem que eu tinha confiado, que tinha entrado na minha família, que jurou na igreja cuidar da minha filha, e senti uma raiva como nunca tinha sentido antes. Sai da minha casa. Minha voz era fria como gelo. Você e suas mentiras, saiam da minha casa agora. Seu Miguel, por favor, deixa eu explicar. Agora! Gritei. Bruno deu um pulo. Júlia também. A criança chorou mais alto. Você tem 5 minutos para pegar suas coisas e sumir daqui. E depois, Bruno, você vai ligar para a minha filha e contar tudo. Cada mentira, cada traição. Porque se você não contar, eu conto. E quando eu contar, vai ser muito pior. Bruno sabia que eu não estava blefando. Ele correu para o quarto, voltou com uma sacola onde jogou algumas roupas às pressas. Júlia estava sentada no sofá chorando, a criança agora também chorando no colo dela. Júlia, falei mais gentilmente, você tem família aqui em Belo Horizonte? Alguém que possa te buscar? Ela assentiu entre soluços. Minha irmã mora em Venda Nova. Você tem celular? Liga para ela. Você e seu filho podem ficar aqui até ela chegar. Obrigada, ela sussurrou. Bruno voltou com a sacola. Olhou para Júlia uma última vez. Júlia, eu sinto muito, de verdade. Vai embora. Ela nem olhou para ele. Empurrei Bruno até a porta. Ele saiu para a madrugada fria. Antes de fechar a porta, olhei nos olhos dele. Você destruiu 2 famílias essa noite, Bruno. Espero que tenha valido a pena. Fechei a porta na cara dele e tranquei. Voltei para a sala. Júlia estava ligando para a irmã com as mãos tremendo. Sentei na poltrona e esperei, minha mente correndo. Precisava ligar para Helena, mas meu celular estava morto. Júlia terminou a ligação. Minha irmã está vindo. Vai demorar uns 40 minutos. Tudo bem. Você pode esperar aqui. Ficamos em silêncio por um momento. Depois ela perguntou, seus netos, eles sabem sobre mim? Não, ninguém sabia. Até hoje. Meu filho... Ela olhou para a criança dormindo novamente no colo dela. O nome dele é Caio. Ele tem 3 anos. E o Bruno é o pai dele. Então Bruno tinha 3 filhos. 3 crianças inocentes que agora iam sofrer pelas escolhas dele. Sinto muito pelo que você está passando. Falei sinceramente. Você também é vítima dele. Eu realmente achava que ele era divorciado. Que viajava tanto por causa do trabalho. Eu nunca suspeitei. Ela começou a chorar de novo. A irmã dela chegou, uma mulher de uns 40 anos, furiosa e protetora. Abraçou Júlia, pegou Caio no colo e as levou embora depois de me agradecer. Fiquei sozinho na casa silenciosa. Encontrei um carregador, coloquei meu celular para carregar. Assim que ele ligou, vi dezenas de mensagens de Helena. Fotos da viagem dela com as crianças na casa da irmã, mensagens carinhosas perguntando como tinha sido Portugal, dizendo que estava com saudades. Ela não fazia ideia,
Liguei para ela. Tocou várias vezes antes dela atender, a voz sonolenta. Pai, você voltou? Que horas são? Helena, preciso que você venha aqui. Agora. É urgente. O que aconteceu? Você está bem? Eu estou. Mas preciso falar com você. Pessoalmente. É sobre o Bruno. O Bruno? Ele está bem? Só vem, filha. Por favor. Ouvi a preocupação na voz dela. Tá, pai. Vou pedir para a minha irmã ficar com as crianças e já vou. Chego em meia hora. Desliguei e sentei no sofá. O mesmo sofá onde, horas antes, meu genro estava com outra mulher. E esperei para destruir o mundo da minha filha. Helena chegou em menos de 30 minutos. Ouvi o carro dela estacionar na frente, a porta batendo, os passos apressados no jardim. Ela entrou pela porta que deixei aberta, os olhos arregalados de preocupação. Pai, o que aconteceu? Cadê o Bruno? Você disse que era sobre ele está bem? Olhei para minha filha. Helena, 34 anos, professora dedicada, mãe amorosa, esposa fiel, meu orgulho, e eu estava prestes a quebrar o coração dela. Senta, filha. Pai, você está me assustando. O que aconteceu? Senta. Por favor. Ela se sentou na borda da poltrona, as mãos entrelaçadas nervosamente no colo. Respirei fundo. Não havia forma fácil de fazer isso. Quando cheguei aqui hoje de madrugada, minha chave não abriu a porta. Toquei a campainha, ninguém atendeu. Então, contornei a casa e olhei pela janela da sala. Helena franziu a testa. E viu Bruno, com uma mulher e uma criança. Ela piscou. Como assim uma mulher? Que mulher? Uma mulher chamada Júlia e um menino de 3 anos chamado Caio. Deve ter sido, não sei, alguma parente dele que precisava de ajuda ou... O menino é filho dele, Helena. O silêncio foi absoluto. Vi o momento exato em que as palavras entraram na mente dela. Vi a confusão, depois a negação, depois o começo da compreensão. Não. Ela balançou a cabeça. Não, pai. Você deve ter entendido errado. O Bruno não... Júlia achava que o Bruno era divorciado, que viajava a trabalho. Eles estão juntos há 5 anos. Caio é filho biológico dele. Não. Helena se levantou bruscamente. Isso não faz sentido. O Bruno viaja sim, mas é trabalho. Ele me liga todos os dias, me manda fotos, eu sei onde ele está. Ele estava te enganando, filha. A mim também. A todos nós. Não, não, não. Ela começou a andar de um lado para o outro, as mãos na cabeça. Cadê ele? Onde ele está? Eu preciso falar com ele. Eu o expulsei daqui, algumas horas atrás. Você o expulsou? Ela me encarou com raiva. Pai, como você pôde, sem nem ouvir a versão dele? Eu ouvi, e ele confirmou tudo. Na frente da Júlia. Helena pegou o celular, discou o número de Bruno com as mãos tremendo. Colocou no viva voz. Tocou. Tocou. Ninguém atendeu. Ela ligou de novo, e de novo, e de novo. Na 5ª tentativa, ele atendeu. Helena. A voz dele estava quebrada. Bruno, o que está acontecendo? Meu pai está dizendo umas coisas absurdas sobre você ter outra mulher, outro filho. Silêncio do outro lado. Bruno, diz alguma coisa. É verdade. A voz dele saiu num sussurro. Helena ficou paralisada. O celular quase caiu da mão dela. O quê? É verdade, Helena. Tudo o que seu pai disse. Eu tenho outro relacionamento. Há 5 anos. Com a Júlia. E ela tem um filho meu. Não. A voz de Helena era apenas um fio. Não, Bruno, não pode ser verdade. Eu sinto muito. Eu sinto tanto, Helena. Eu nunca quis te machucar. Eu amo você. Eu juro que amo, mas eu... Você está dizendo que me traiu? Durante 5 anos? Que tem um filho com outra mulher? Sim. O gemido de dor que saiu de Helena me partiu o coração. Ela dobrou sobre si mesma, abraçando o estômago como se tivesse levado um soco. Como você pôde? Como você pôde fazer isso comigo? Com as nossas filhas? Eu não sei, Helena. Eu estava confuso. As coisas entre a gente estavam difíceis quando o Pedro nasceu, você lembra? E eu conheci a Júlia no hospital onde ela trabalhava, e a gente começou a conversar e... Não! Helena gritou. Não tenta justificar. Não tenta colocar a culpa em mim ou nas circunstâncias. Você escolheu. Você escolheu me trair. Escolheu mentir. Escolheu ter um filho com outra mulher enquanto ainda estava casado comigo. Eu sei.
E eu vou ter que viver com isso pelo resto da vida. Você vive com isso? Helena estava chorando agora, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu perdi 5 anos da minha vida acreditando em você. 5 anos defendendo você, quando meus amigos diziam que você viajava demais. 5 anos criando nossas filhas praticamente sozinha, porque você estava trabalhando, e tudo era mentira. Helena, por favor. Não! Ela gritou com uma força que eu não sabia que ela tinha. Você não tem direito de me pedir nada. Nada. Você destruiu tudo. Nosso casamento, nossa família, nossas filhas. As meninas. Como elas estão? Dormindo na casa da minha irmã, sem fazer a menor ideia de que o pai delas é um mentiroso, um traidor, Ela não conseguiu terminar. Desabou no chão, soluçando descontroladamente. Corri até ela, abracei minha filha enquanto ela chorava. Do outro lado da linha, ouvi Bruno chorando também. Vou desligar agora. Falei frio. E Bruno, arruma um advogado, porque isso não vai ficar assim. Desliguei na cara dele. Segurei Helena enquanto ela chorava. 5 minutos. 10. 15. Ela chorava como uma criança, e tudo o que eu podia fazer era estar ali, segurar ela, deixar que a dor saísse. Finalmente ela se acalmou um pouco. Levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Pai, o que eu faço agora? Agora você respira. E amanhã, à luz do dia, a gente pensa nos próximos passos. E as meninas? Como eu vou contar para elas? Uma coisa de cada vez, filha. Primeiro você precisa processar isso. Depois, a gente pensa em como lidar com o resto. Ela assentiu, exausta. Você pode ficar aqui essa noite. Eu preparo o quarto de hóspedes. Não. Ela balançou a cabeça. Não quero ficar nessa casa. Não agora. Não sabendo que eles... Entendo. Quer que eu te leve de volta para a casa da sua irmã? Sim, por favor. Peguei minhas chaves do carro e a levei de volta para a Contagem. Durante todo o caminho, ela ficou em silêncio, olhando pela janela, lágrimas escorrendo silenciosamente. Quando chegamos, ela se virou para mim. Pai, obrigada. Por me contar. Por não deixar que eu continuasse vivendo na mentira. Sempre, filha, sempre vou te proteger. Ela abraçou e saiu do carro. Esperei até ela entrar na casa antes de voltar. Durante o caminho de volta, pensei em tudo. Em Bruno, que eu tinha considerado um bom homem. Em Júlia, que também foi enganada. Em Caio, uma criança inocente. Em Laura e Pedro, que iam crescer sabendo que o pai tinha outra família. E em Helena, minha filha forte, que agora teria que se reconstruir. Quando cheguei em casa, eram quase 6 da manhã. O sol começava a nascer sobre Belo Horizonte. Entrei, fui direto para o quarto de Teresa e meu. Sentei na beira da cama. Teresa. Falei para o vazio. Nossa filha está sofrendo, e eu não sei como ajudar. Não houve resposta, claro, mas de alguma forma senti uma paz, uma certeza de que não estava sozinho nisso. Deitei e dormi algumas horas. Quando acordei, já era 12:00. Meu celular tinha várias mensagens. Uma era de Helena. Pai, contei para a Laura e para o Pedro, foi horrível, mas eles precisavam saber. Laura chorou muito. Pedro não entendeu direito. Não sei o que fazer agora. Outra era de um número desconhecido. Senhor Miguel, aqui é a Júlia. Consegui seu número com o Bruno. Queria agradecer por ontem e perguntar se podemos conversar. Acho que temos muito em comum agora. E a última era de Bruno. Seu Miguel, por favor, me dá uma chance de explicar direito. Não estou pedindo perdão, sei que não mereço, mas preciso que entenda que nunca quis machucar ninguém, por favor. Deletei a mensagem de Bruno sem responder. Respondi Helena. Estou aqui para o que vocês precisarem. Vou contratar um advogado bom para você. Vamos resolver isso da melhor forma possível. E respondi Júlia. Podemos conversar sim. Você também é vítima dele. Vamos marcar para amanhã? Ela respondeu quase imediatamente. Sim, obrigada. Levantei, tomei banho, fiz café e comecei a planejar os próximos passos. Bruno tinha destruído 2 famílias, mas eu ia garantir que pelo menos uma delas se reconstruísse mais forte. E ia garantir que ele pagasse por cada mentira. No dia seguinte, encontrei Júlia em uma padaria tranquila no bairro Savassi. Ela chegou pontualmente, o rosto ainda marcado pelo choro, mas com uma expressão determinada. Caio estava na creche, ela explicou. Senhor Miguel. Ela cumprimentou,
A voz baixa: pode me chamar só de Miguel. Não precisa de formalidade. Sentamos em uma mesa no canto. Pedi café para os dois. Por um momento ficamos em silêncio. Depois ela falou: eu precisava te agradecer por não me tratar mal ontem. Eu sei que eu estava na sua casa com seu genro e... Você não sabia, Júlia. Você foi enganada tanto quanto a Helena. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. 5 anos. 5 anos da minha vida. Eu conheci o Bruno quando o Caio era apenas um projeto. Eu estava começando a namorar ele, achando que tinha encontrado o homem da minha vida. Ele era tão atencioso, tão carinhoso. Dizia que era divorciado, que a ex-mulher tinha ficado com a casa e que por isso ele viajava muito, dividindo o tempo entre o trabalho e visitar os filhos. Ele disse que tinha filhos. Disse 2 meninas, ele falou. Laura e outra, Beatriz, acho. Disse que a mãe delas não deixava ele ver muito, que estava tudo complicado juridicamente. Ela riu amargamente. E eu acreditei. Em tudo. O nome da outra é Pedro e é menino. Ele nem acertou os nomes. Ela balançou a cabeça incrédula. Como eu fui tão idiota? Você não foi idiota. Ele é um mentiroso profissional. Enganou você, enganou minha filha, enganou a mim, enganou a família inteira. Ela limpou as lágrimas. Como a Helena está? Destruída, mas forte. Ela vai se recuperar. Eu queria falar com ela, pedir desculpas. Você não tem que pedir desculpas. Você não sabia. Mas eu estava com o marido dela. Mesmo sem saber, eu estava. E ele estava usando você também. Júlia, vocês duas são vítimas. E acho que seria bom vocês conversarem. Mas só quando a Helena estiver pronta. Ela assentiu. Tem uma coisa que eu queria te perguntar. Legal, sobre o Caio. Diga. Bruno é o pai biológico, está no registro. Ele vai ter que pagar pensão? Sim. Para o Caio, para a Laura e para Pedro. A lei é clara. E a Helena? Ela pode impedir ele de ver as meninas? Depende. Se ela entrar com processo por abandono afetivo e conseguir provar que a presença dele é prejudicial, sim. Mas normalmente os juízes tentam manter o vínculo paterno regulando visitas. Júlia respirou fundo. Eu não quero que o Caio cresça sem pai. Mas também não sei se quero que o Bruno esteja perto dele depois de tudo isso. Entendo. E você vai ter que tomar essa decisão. Mas não precisa ser agora. Respira, processa tudo e depois decide. Ficamos conversando por quase 2 horas. Júlia me contou sobre como conheceu Bruno, sobre os 5 anos de relacionamento, sobre as viagens que ele fazia a trabalho, sobre como ela nunca desconfiou. Quando nos despedimos, ela me abraçou. Obrigada, Miguel, por não me julgar, por me tratar com respeito. Você merece respeito, Júlia, você e o Caio. Voltei para casa e liguei para Helena. Como você está, filha? Melhor ou pior? Não sei. A voz dela estava cansada. As meninas estão confusas. Laura fica me perguntando se o papai não gosta mais da gente. O Pedro chora pedindo o pai. Meu coração se apertou. Eles vão entender com o tempo. Pai, eu conversei com uma advogada hoje, amiga de uma colega de trabalho. Ela disse que eu posso entrar com divórcio por traição e pedir a guarda completa das meninas. Você vai fazer? Vou. Não quero ficar casada com ele nem mais um dia. E quero garantir que as meninas fiquem comigo. Eu te apoio em tudo. E vou ajudar financeiramente com o que você precisar. Obrigada, pai. Não sei o que faria sem você. Depois de desligar, fiquei pensando. Bruno ainda não tinha entrado em contato comigo novamente. Mas sabia que era questão de tempo. E, de fato, 2 dias depois ele apareceu na minha porta. Abri e o encontrei com uma aparência deplorável. Barba por fazer, olheiras profundas, roupas amarrotadas. Posso entrar? Não. Ele suspirou. Seu Miguel, eu sei que você me odeia. E tem todo o direito. Mas preciso falar com você. Então fala daí mesmo. Eu estraguei tudo, eu sei. Perdi a Helena, perdi as meninas, perdi a Júlia, perdi o Caio. Perdi tudo. Você não perdeu, você jogou fora, tem diferença. Eu sei. Ele baixou a cabeça. Eu queria que você soubesse que eu amava todos eles. A Helena, a Júlia, as crianças. Eu amava. Eu amo. Amor não é suficiente, Bruno. Amor sem respeito, sem honestidade, sem compromisso, não vale nada. Eu sei, e vou ter que viver com isso. Assim vai. E vai ter que pagar pensão para 3 crianças.
e vai ter que enfrentar as consequências legais de tudo o que fez. A Helena entrou com divórcio, e fez muito bem. E a Júlia, ela não quer mais falar comigo. Também não a culpo. Ele ficou em silêncio por um momento. O senhor vai me impedir de ver as meninas? Não sou eu quem vai decidir isso. É a Helena e o juiz. Eu queria vê-las. Só uma vez. Explicar. Explicar o quê, Bruno? Que você preferiu ter duas famílias a ser honesto com qualquer uma delas? Que você mentiu por 5 anos? Que você tem um irmão que elas nem conhecem? Elas merecem saber a verdade. Elas já sabem. A Helena contou. E agora você vai ter que lidar com as consequências. Bruno começou a chorar. Eu estraguei tudo. Tudo. Não senti pena. Apenas uma tristeza profunda por tudo que poderia ter sido diferente se ele tivesse feito as escolhas certas. Você pode se redimir, Bruno. Sendo honesto daqui para frente, pagando o que deve, sendo um pai presente, mesmo que de longe, respeitando as decisões da Helena e da Júlia, mas a confiança que você quebrou, essa nunca volta. Ele assentiu, enxugando as lágrimas. Obrigado por me ouvir. Não fiz por você, fiz por elas. Ele virou e foi embora. Fechei a porta e respirei fundo. Uma semana depois, Helena me ligou animada. Pai, você não vai acreditar. O que foi? A Júlia me ligou. A gente conversou. Por horas. E como foi? Estranho, mas, bom, a gente percebeu que tem muito em comum. Não só o Bruno, mas a dor, a traição, a sensação de ter sido enganada. E sabe o que mais? O quê? A gente decidiu que não vai deixar ele destruir nossas vidas. A gente vai se reconstruir. Juntas, se for preciso. Sorri. Estou orgulhoso de você, filha. E tem mais. A gente combinou de fazer um almoço. Eu, ela, você, Laura, Pedro e Caio. Para as crianças se conhecerem. Porque afinal eles são irmãos. Meu coração se encheu. 2 mulheres que poderiam ter se tornado inimigas estavam escolhendo apoio mútuo. Quando? Domingo que vem, na minha casa. Você vem? Claro que vou. E assim foi. No domingo nos reunimos. Foi estranho no começo. Laura e Pedro olhavam para Caio com curiosidade. Caio era tímido. Mas aos poucos as crianças começaram a brincar. E Helena e Júlia conversaram, riram, choraram juntas. Eu observava tudo, pensando em como a vida é imprevisível, em como da maior traição pode nascer algo bom, porque aquelas 2 mulheres, unidas pela dor, estavam se tornando amigas. E aquelas 3 crianças, inocentes em tudo isso, estavam ganhando uma família expandida. Bruno tinha tentado dividir, mas sem querer tinha unido. 1 mês após a descoberta, os processos legais começaram. Helena entrou com divórcio litigioso por traição e infidelidade. Júlia entrou com ação de pensão alimentícia para Caio e também processo por danos morais, já que Bruno a enganou sobre seu estado civil. Eu ajudei ambas a encontrar bons advogados e acompanhei cada passo. A primeira audiência foi tensa. Bruno apareceu com um advogado mediano, claramente sem muitos recursos. Ele tinha perdido vários clientes depois que a história vazou. Em uma cidade como Belo Horizonte, fofocas correm rápido, especialmente quando envolvem traição tão escandalosa. O juiz ouviu os 2 lados. O advogado de Bruno tentou argumentar que ele amava ambas as famílias, que estava apenas confuso, que merecia uma chance. A advogada de Helena foi implacável. Apresentou provas, mensagens, fotos, comprovantes de viagens, extratos bancários mostrando despesas duplas. Tudo meticulosamente documentado. Meritíssimo, ela argumentou. O réu manteve relacionamento paralelo durante 5 anos, gerando inclusive um filho com a outra parte envolvida. Isso configura não apenas traição, mas abandono emocional, além de ter colocado em risco a saúde da minha cliente ao expô-la a relacionamento de risco sem seu conhecimento. Bruno baixou a cabeça durante toda a audiência. O juiz foi claro. Divórcio concedido com base em traição comprovada. Guarda provisória das crianças para Helena. Bruno teria direito a visitas reguladas até o julgamento final. A pensão foi fixada em 40% do salário dele, dividida entre as 3 crianças. Quando saímos do tribunal, Helena estava aliviada, mas exausta. Acabou, pai. Finalmente acabou. O casamento acabou, mas a vida continua, filha, e vai ser boa.
Você vai ver. Júlia também estava aliviada. Ela e Helena tinham combinado de ir juntas aos processos, apoiando uma a outra. Nos meses seguintes, a rotina se estabeleceu. Bruno via as crianças em finais de semana alternados. Era estranho no começo. Ele levava Laura e Pedro no sábado e Caio no domingo, já que as duas famílias ainda estavam se ajustando à nova realidade. Mas, gradualmente, Helena e Júlia decidiram facilitar as coisas. Começaram a deixar as crianças passarem tempo juntas durante as visitas ao pai. E algo bonito começou a acontecer. Laura, Pedro e Caio se tornaram próximos. Laura, a mais velha, assumiu o papel de irmã mais velha protetora. Pedro e Caio viraram melhores amigos. Bruno ainda tentava se redimir. Pagava a pensão em dia, comparecia às visitas, tentava ser presente. Mas o dano estava feito. A confiança estava quebrada. Um dia, 3 meses após o divórcio, Helena me ligou. Pai, você pode vir aqui? Preciso conversar com você e com a Júlia. É importante. Fui até a casa dela. Júlia já estava lá, sentada na sala com uma xícara de chá. O que aconteceu? Perguntei. Helena respirou fundo. Eu tomei uma decisão e queria contar para vocês antes de qualquer coisa. Olhamos para ela atentos. Eu perdoei o Bruno. Júlia e eu ficamos em silêncio. Não perdoei o que ele fez. Helena continuou. Não vou esquecer. Não vou voltar com ele. Mas perdoei ele como pessoa, porque carregar raiva está me consumindo. E eu não quero mais viver assim. Júlia assentiu devagar. Eu entendo. Eu ainda não cheguei lá, mas entendo. E tem outra coisa. Helena olhou para Júlia. Eu queria propor algo. Que tal a gente fazer uma coisa diferente com as visitas? Ao invés de você levar o Caio separado e eu levar as meninas separado, a gente poderia fazer junto? Tipo, os 3 ficam com o Bruno ao mesmo tempo e a gente usa esse tempo para fazer algo para a gente? Júlia piscou surpresa. Tipo, um dia livre para nós duas? Exatamente. Um sábado por mês, sei lá. A gente deixa as 3 crianças com ele e a gente vai fazer algo juntas. Spa, cinema, almoçar, qualquer coisa. Um tempo só nosso. Eu sorri. Minha filha estava se curando e ajudando outra pessoa a se curar também. Eu adoraria isso. Júlia disse, os olhos brilhando. E assim começou uma amizade improvável. Helena e Júlia. 2 mulheres que deveriam ser rivais, se tornando amigas, confidentes, apoio mútuo. Elas começaram a fazer programas juntas. Levavam as crianças para o parque. Faziam jantares, comemoravam aniversários juntas. E as crianças? Elas floresceram. Laura, Pedro e Caio se tornaram inseparáveis. Eu observava tudo com um misto de alegria e espanto. De uma situação terrível, tinha nascido algo lindo. Um dia, 6 meses depois, estávamos todos reunidos no meu apartamento para comemorar o aniversário de 7 anos de Caio. Helena, Júlia, as 3 crianças e eu. Bruno não estava. Ele tinha direito de visita naquele dia, mas as mulheres decidiram fazer a festa sem ele. Ele veria o filho depois, em particular. Enquanto as crianças brincavam, Helena e Júlia preparavam a mesa. Eu observava da sala. Pai, Helena me chamou. Vem cá, quero te mostrar uma coisa. Fui até a cozinha. Ela me mostrou o celular. Era uma mensagem do Bruno. Obrigado por deixarem eu ver o Caio hoje mais tarde. E obrigado por cuidarem tão bem dos 3. Vocês são mães incríveis. Eu estraguei tudo, mas vocês transformaram essa bagunça em algo bonito. Sou grato por isso. Helena olhou para mim. Acho que ele finalmente entendeu o tamanho do que fez. E você? Como se sente lendo isso? Triste por tudo que poderia ter sido diferente, mas feliz pelo que estamos construindo agora. Júlia se aproximou. Sabe o que é engraçado? Eu vim para Belo Horizonte achando que ia encontrar meu final feliz com o Bruno. E encontrei. Só que não era com ele. Era com a Helena, com as crianças, com você, Miguel. Essa é minha verdadeira família agora. Helena abraçou a amiga. Nossa família. E naquele momento, com as crianças rindo na sala, com aquelas 2 mulheres fortes abraçadas, entendi algo importante. Família não é só sangue, não é só casamento, não é só biologia. Família é quem fica, quem escolhe ficar, quem transforma dor em amor. E nós tínhamos uma família. Estranha, não tradicional, nascida de circunstâncias terríveis, mas era nossa, e era real. 1 ano após a descoberta,
A vida tinha tomado um rumo que ninguém poderia ter previsto. Helena tinha se tornado mais forte, mais confiante. Júlia tinha voltado a estudar, fazendo uma especialização em enfermagem. As crianças estavam bem. E eu? Eu tinha encontrado um novo propósito: cuidar da minha família expandida. Foi em uma tarde de sábado que Helena me ligou com uma novidade. Pai, você está sentado? Estou. Por quê? Conheci alguém. Meu coração deu um pulo. Alguém? Um homem. Ele é professor na escola onde trabalho. Divorciado, pai de um menino de 5 anos. A gente tem conversado bastante e eu gosto dele. Sorri. E ele sabe da sua história? Sabe. Contei tudo. Sobre o Bruno, sobre a Júlia, sobre as crianças serem irmãs de outro relacionamento. E ele disse que isso não muda nada, que admira a forma como lidei com tudo. Como é o nome dele? Rafael. E pai, eu queria que você conhecesse ele, e as meninas também, mas só se você achar que está na hora. Filha, se você está feliz e se sente segura com ele, então está na hora. Marca um almoço aqui em casa. Uma semana depois, Rafael veio. Era um homem de uns 40 anos, tranquilo, educado, com um sorriso genuíno. Ele trouxe o filho, Lucas, que rapidamente se enturmou com Laura e Pedro. Conversamos por horas. Ele me contou sobre seu divórcio. Amigável, sem traições, apenas 2 pessoas que perceberam que não funcionavam mais juntas. Senhor Miguel, ele disse, eu sei que a Helena passou por muita coisa, e não quero apressar nada. Mas quero que saiba que minhas intenções são sérias. Ela é uma mulher incrível, e as filhas dela são especiais. E você está preparado para a complexidade da situação? A Júlia, o Caio, o Bruno ainda estar presente? Estou. Helena me explicou tudo. E honestamente, acho admirável a forma como vocês transformaram uma situação tão difícil em algo funcional. Mostra o caráter dela. Gostei dele. E mais importante, vi a forma como ele olhava para Helena. Com respeito, admiração, carinho. Meses depois, Júlia também conheceu alguém. Um enfermeiro do hospital onde trabalhava. Um homem gentil que aceitou Caio de braços abertos. As 2 mulheres, que tinham sido devastadas pela mesma pessoa, estavam reconstruindo suas vidas e estavam felizes. Enquanto isso, Bruno estava sozinho. Ele via as crianças regularmente, pagava a pensão, tentava ser um bom pai, mas tinha perdido tudo o mais. Um dia, ele me procurou novamente. Seu Miguel, posso falar com o senhor? Diga. Eu vi que a Helena está namorando. E a Júlia também. E eu estou feliz por elas. De verdade. Elas merecem ser felizes. Eu estraguei a vida delas, e ver que elas se recuperaram me dá alguma paz. Você quer alguma coisa, Bruno? Quero pedir sua opinião sobre algo. Estou pensando em fazer terapia. De verdade, não só para cumprir protocolo. Quero entender por que fiz o que fiz, por que menti, por que fui capaz de machucar tanta gente. Acho que deveria. Não por mim, não por elas, mas por você e pelas suas crianças. Obrigado. E seu Miguel, obrigado por não me impedir de ver os meus filhos. Sei que podia ter feito isso. Não fiz por você. Fiz por elas. Laura, Pedro e Caio merecem ter um pai, mesmo que esse pai tenha cometido erros terríveis. Ele assentiu e foi embora. 2 anos após a descoberta, fizemos uma festa grande. Aniversário de 10 anos de Laura. E decidimos fazer todos juntos. Helena, Rafael e Lucas, Júlia, o namorado dela, Marcelo, Caio, Pedro e eu. Bruno foi convidado, mas apenas para uma visita rápida, trazer o presente e cantar parabéns. Ele aceitou os termos. Quando ele chegou, foi estranho, mas ele se comportou. Cumprimentou todos educadamente, inclusive Rafael e Marcelo. Deu o presente para Laura, cantou parabéns e saiu. Antes de ir, ele me puxou de lado. Obrigado por permitir que eu viesse. De nada. Eu vejo o que vocês construíram aqui. Uma família. Estranha, não tradicional, mas real. E eu sei que poderia ter sido parte disso se eu tivesse feito as escolhas certas. Poderia, mas não foi. Eu sei, e vou ter que viver com isso. Mas quero que saiba que eu sou grato. Por vocês não envenenarem as crianças contra mim. Por me deixarem ser pai, mesmo de longe. As crianças merecem decidir por elas mesmas o que pensam de você. Quando crescerem, vão entender tudo. E vão julgar você pelas suas ações daqui para frente, não só pelas do passado.
Ele assentiu, os olhos marejados. Espero ser digno dessa chance. E foi embora. Voltei para a festa. As crianças estavam felizes. Helena estava radiante ao lado de Rafael. Júlia ria de algo que Marcelo tinha dito. E eu, Miguel Mascarenhas, 59 anos, viúvo, pai e avô, olhava para aquela cena e sentia gratidão. Gratidão por ter voltado de Portugal naquele dia específico. Gratidão por ter visto a verdade. Gratidão por ter tido coragem de enfrentar. E gratidão por todas aquelas pessoas terem tido força para se reconstruir, porque a vida é isso, não sobre não cair, mas sobre ter coragem de se levantar. E nós levantamos. Juntos. 3 anos após aquela madrugada que mudou tudo, a vida tinha se estabelecido em uma nova normalidade. Helena se casou com Rafael em uma cerimônia simples e linda. Laura foi dama de honra, Pedro levou as alianças e Caio jogou pétalas. Júlia estava lá com Marcelo comemorando a felicidade da amiga. Eu levei Helena até o altar. Quando coloquei a mão dela na de Rafael, sussurrei: "Cuida bem dela." "Com minha vida", ele respondeu. E eu acreditei. Júlia e Marcelo também ficaram noivos. O casamento seria no ano seguinte. E adivinha quem era a madrinha? Helena. As crianças continuavam próximas. Laura agora tinha 11 anos e era como uma irmã mais velha para Caio e Pedro. Os 3 eram inseparáveis. Lucas, filho de Rafael, também tinha se integrado completamente. Agora eram 4 crianças brincando, brigando, crescendo juntos. Um dia, Laura veio conversar comigo. Ela estava séria, pensativa. "Vovô, posso te perguntar uma coisa?" "Claro, meu amor." "Por que o papai fez aquilo com a mamãe e com a Júlia?" Respirei fundo. Sabia que essa conversa viria eventualmente. "Às vezes, Laura, as pessoas fazem escolhas ruins. Não porque são más, mas porque estão confusas, com medo, ou não sabem lidar com os próprios sentimentos. Mas ele machucou todo mundo. Machucou. E isso foi errado. Muito errado. A mamãe diz que ela perdoou ele, mas eu ainda estou com raiva. E você tem todo o direito de estar. Seus sentimentos são válidos, Laura. Mas uma hora, quando você estiver pronta, talvez perdoar faça você se sentir mais leve. Como a mamãe." "Exatamente. Sua mãe perdoou não porque o que ele fez estava certo, mas porque carregar raiva estava fazendo ela sofrer. Perdoar foi um presente que ela deu para ela mesma." Laura pensou nisso. "Eu vou pensar sobre isso, vovô." "Toma seu tempo, meu amor. Não tem pressa." Bruno, por sua vez, estava de fato mudado. A terapia tinha ajudado. Ele tinha entendido os padrões de comportamento que o levaram a mentir, a manter 2 famílias, a machucar tanta gente. Ele nunca conseguiu outro relacionamento sério. Dizia que não confiava em si mesmo para não estragar de novo. Mas ele se tornou um pai presente. Não perfeito, mas presente. Ia aos jogos de futebol do Pedro, às apresentações de dança da Laura, às festas de aniversário do Caio, e aos poucos as feridas foram sarando. 4 anos após a descoberta aconteceu algo significativo. Era o aniversário de 13 anos de Laura. Uma festa grande, com todos os amigos da escola. No meio da festa, ela pediu para fazer um discurso. "Eu quero agradecer a todas as pessoas aqui. Minha mãe, que é a mulher mais forte que eu conheço. O Rafael, que é um padrasto incrível. A Júlia, que é como uma segunda mãe para mim. O Marcelo, que sempre me faz rir. Meu irmão Pedro e meu irmão Caio, que eu amo mais que tudo. O Lucas, que se tornou meu irmão também. E meu vovô Miguel, que segurou nossa família quando tudo estava desmoronando." Ela fez uma pausa, os olhos brilhando. "E quero agradecer ao meu pai também. Porque mesmo que ele tenha cometido erros, ele está tentando ser melhor. E isso significa alguma coisa." Bruno, que estava na festa, começou a chorar silenciosamente. Era a primeira vez em anos que Laura reconhecia publicamente o esforço dele. Naquela noite, quando todos tinham ido embora, sentei com Helena na varanda. "Você criou uma menina incrível", falei. "A gente criou", ela corrigiu. "Você, eu, a Teresa em espírito, o Bruno apesar de tudo, e agora o Rafael. Ela é resultado de todos nós." "Como você está, filha?" "De verdade." "Feliz, pai. Genuinamente feliz. Tenho um marido que me respeita, filhos saudáveis, uma amiga na Júlia, que nasceu da pior situação possível,
mas se tornou uma das melhores coisas da minha vida. Tenho você, sempre ao meu lado. Tenho uma vida boa. E o Bruno? Como você se sente em relação a ele agora? Ela pensou. Indiferente, na maior parte do tempo. Às vezes sinto pena. Ele perdeu tanto. Mas não é mais raiva, não é mais dor. É apenas passado. Isso é cura, Helena. Eu sei, e sou grata por ter chegado até aqui. Ficamos em silêncio confortável, olhando as estrelas. Pai, você se lembra daquela noite? Quando você voltou de Portugal e descobriu tudo? Como se fosse ontem. Se alguém me dissesse naquela noite que 4 anos depois eu estaria aqui, feliz, casada novamente, com minha vida reconstruída, eu não teria acreditado. A vida surpreende a gente, né? Surpreende. E sabe o que mais? Eu não mudaria nada. Olhei para ela surpreso. Nada? Nada. Porque se tudo não tivesse acontecido exatamente como aconteceu, eu não teria o Rafael. Não teria a amizade com a Júlia. As crianças não teriam se tornado irmãs de verdade. Eu não teria descoberto minha própria força. Então não, pai, não mudaria nada. Abracei minha filha, sentindo orgulho inundar meu peito. Ela tinha sobrevivido. Mais que isso, tinha prosperado. E eu tinha tido o privilégio de estar ao lado dela durante toda a jornada. 5 anos após aquela madrugada fatídica, fizemos uma reunião de família. Todos juntos. Helena, Rafael, Lucas, Laura e Pedro. Júlia, Marcelo e Caio. E eu. Bruno não estava. Ele tinha visita marcada para o dia seguinte. Estávamos no meu apartamento com um churrasco no quintal. As crianças brincavam. Os adultos conversavam. Em um momento, Júlia levantou a taça. Eu quero fazer um brinde. Todos pegaram suas taças. Há 5 anos minha vida desmoronou. Descobri que o homem que eu amava me enganou, que tinha outra família, que tudo era mentira. Achei que nunca ia me recuperar. Ela olhou para Helena. Mas eu conheci essa mulher incrível, que tinha todo o direito de me odiar, mas escolheu me acolher, que transformou o que poderia ser guerra em amizade, que me mostrou que é possível reconstruir. Ela olhou para mim. E conheci esse homem, que me tratou com respeito quando eu estava no pior momento da minha vida, que se tornou uma figura paterna para mim e para o Caio. Ela olhou para todos. Vocês são minha família. Não por sangue, não por lei, mas por escolha. E isso é o tipo mais forte de família que existe. Então brindo a todos nós, ao que sobrevivemos, ao que construímos, e ao futuro que vamos continuar construindo juntos. A família! Todos repetiram. Bebemos, abraçamos, celebramos. E enquanto eu observava aquela cena, crianças rindo, adultos felizes, amor circulando livremente, pensei em Teresa. Ela teria amado conhecer essa família estranha, remendada, nascida da dor, mas fortalecida pelo amor. E de alguma forma, senti que ela estava ali, sorrindo, aprovando. Porque no final é isso que importa. Não de onde viemos, ou que dor enfrentamos, mas para onde vamos e com quem escolhemos ir. E nós escolhemos ir juntos. 6 anos após a descoberta, Bruno me procurou com um pedido inusitado. Seu Miguel, posso conversar com o senhor? Estávamos em um jogo de futebol do Pedro. Bruno tinha ido assistir, eu também. Agora o jogo tinha acabado e as crianças estavam comemorando com os colegas. Claro, nos afastamos um pouco, sentamos em um banco do parque. Eu queria te pedir algo. E se você disser não, eu vou entender completamente. Diga, minha mãe está muito doente. Câncer avançado. Os médicos dão alguns meses para ela. E ela pediu para ver todos os netos juntos, uma última vez. Fiquei em silêncio, processando. Ela sabe de tudo o que aconteceu. Ela ficou horrorizada comigo na época. Mas agora, perto do fim, ela só quer ver as crianças. Laura, Pedro e Caio juntos. E você está me pedindo permissão? Estou pedindo que você converse com a Helena e com a Júlia, porque sei que elas confiam na sua opinião. E se você achar que não é uma boa ideia, eu não vou insistir. Pensei na dona Amélia, uma senhora gentil que sempre foi boa comigo e com Helena. Ela não tinha culpa dos erros do filho. Vou conversar com elas. Naquela noite, liguei Helena e Júlia para uma reunião. Expliquei a situação. A doença da dona Amélia, o pedido de Bruno, o desejo dela de ver os netos. Helena foi a primeira a falar. Dona Amélia sempre foi boa comigo. Mesmo depois de tudo,
Ela me ligou pedindo desculpas pelo que o filho fez. Ela não merece sofrer mais. Júlia assentiu. Eu concordo, e as crianças merecem se despedir da avó deles. Então, vocês acham que devemos fazer? Sim. As duas falaram em uníssono. No fim de semana seguinte, levamos as 3 crianças para visitar Dona Amélia. Ela estava em casa, em cuidados paliativos. Muito magra, muito frágil, mas com os olhos ainda brilhantes. Quando viu as crianças entrarem juntas, ela começou a chorar. Meus netos, todos juntos. Laura, Pedro e Caio se aproximaram timidamente. Mas logo, Laura tomou a iniciativa e abraçou a avó. Os outros 2 seguiram. Dona Amélia passou a tarde conversando com eles, fazendo perguntas, rindo das histórias, se deleitando naqueles momentos. No final, ela chamou Helena e Júlia. Meninas, posso chamar vocês assim? Claro, Dona Amélia, Helena respondeu. Quero agradecer a vocês por criarem esses anjos tão bem, por serem mães incríveis e por terem corações grandes o suficiente para trazerem eles aqui hoje. A senhora sempre foi boa para mim, Dona Amélia, Helena disse, e essas crianças merecem conhecer a avó. E para você, Júlia. Dona Amélia pegou a mão dela. Sinto muito pelo que meu filho fez. Você não merecia. Obrigada, Dona Amélia. Mas está tudo bem agora, estamos todas bem. A senhora olhou para mim. Miguel, obrigada por cuidar de todos eles. Você é um homem bom. De nada, Dona Amélia. Descanse. Fique em paz sabendo que seus netos estão bem cuidados. Ela sorriu, tranquila. Estou em paz. Dona Amélia faleceu 3 semanas depois. O funeral foi pequeno, apenas família próxima. Helena, Júlia e eu fomos com as crianças. Bruno estava destroçado. Era a mãe dele, a única pessoa da família que tinha ficado do lado dele mesmo depois de tudo. No velório, Laura se aproximou do pai. Ele estava sentado sozinho, chorando silenciosamente. Pai? Ele levantou o olhar surpreso. Laura, sinto muito pela vovó. Obrigado, filha. Laura hesitou, depois abraçou o pai. Foi um abraço curto, mas significativo. Pedro e Caio também se aproximaram. Os 3 filhos abraçaram o pai no funeral da avó. E algo mudou naquele dia. Não foi perdão completo. Não foi esquecimento. Mas foi um passo em direção à cura. Após o funeral, estávamos todos no estacionamento. Bruno se aproximou de mim. Obrigado, seu Miguel, por tudo. Por permitir que as crianças vissem minha mãe. Por estar aqui hoje. Por não me transformar em um monstro aos olhos deles. Eu não transformei você em nada, Bruno. Você mostrou quem era pelas suas ações. Mas também está mostrando quem pode ser pelas suas ações agora. As crianças são inteligentes. Elas veem. Eu sei que nunca vou recuperar o que perdi. A Helena, a confiança, os anos. Mas quero que saiba que estou tentando. Todo dia estou tentando ser melhor. Eu sei. E isso é tudo que você pode fazer. Ele assentiu e foi embora. Helena se aproximou de mim. Você fez a coisa certa, pai. Deixando as crianças virem hoje. Elas precisavam se despedir. E acho que o Bruno também precisava ver que, apesar de tudo, ele ainda tem uma família, mesmo que seja diferente do que ele imaginou. Olhei para as crianças, conversando próximo ao carro. Laura ria de algo que Caio tinha dito. Pedro fazia palhaçadas. Eles vão ficar bem, né, pai? Vão, filha, porque eles têm vocês, têm uns aos outros e têm amor. Isso é suficiente. E era. Mais que suficiente. 8 anos após aquela madrugada de descoberta, a vida tinha se estabelecido em uma paz que eu nunca imaginei possível. Helena e Rafael tinham tido um filho juntos, meu 4º neto biológico, Mateus. As crianças adoravam o bebê. Júlia e Marcelo também casaram e estavam esperando o primeiro filho deles. As crianças estavam crescendo. Laura tinha 15 anos, uma adolescente linda e inteligente. Pedro tinha 12, apaixonado por futebol. Caio tinha 11, um menino gentil e criativo. E Lucas, filho de Rafael, tinha 13, e era como um neto para mim também. Bruno continuava presente, mas de longe. Ele tinha arranjado um emprego estável, pagava as pensões religiosamente e via as crianças regularmente. Nunca mais se envolveu romanticamente com ninguém. Dizia que não confiava em si mesmo. Foi em um sábado comum que Helena me ligou. Pai, você pode vir aqui? Claro. Aconteceu algo? Não, nada de ruim.
Só quero conversar com você. Fui até a casa dela. Rafael estava no quintal com as crianças. Helena estava na cozinha preparando café. Sentamos na mesa. Pai, eu estava pensando. Faz 8 anos desde aquela noite. Desde que você voltou de Portugal e descobriu tudo. Faz mesmo. Parece ontem e ao mesmo tempo parece uma vida inteira. E eu nunca te agradeci adequadamente. Filha, você não precisa... Preciso sim. Ela segurou minha mão. Se você não tivesse estado lá naquela noite, se você não tivesse olhado pela janela, se você tivesse simplesmente voltado para o seu apartamento quando a chave não funcionou, eu poderia ter continuado vivendo naquela mentira por anos. Ou pior, poderia ter descoberto de uma forma muito mais destrutiva. Mas você descobriu e superou, com sua ajuda. Você segurou minha mão quando eu estava caindo. Você me deu força quando eu não tinha. Você não julgou a Júlia quando poderia ter feito. Você nos ajudou a construir essa família estranha, mas linda que temos agora. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Você é a razão de tudo ter dado certo, pai. E eu te amo mais do que consigo expressar. Abracei minha filha, também chorando. Eu te amo também, Helena. E estou tão orgulhoso da mulher que você se tornou, da mãe que você é, da pessoa que você escolheu ser, mesmo depois de tudo. Ficamos assim por um longo momento, pai e filha, unidos por tudo que passamos juntos. Mais tarde naquele dia, Júlia também apareceu. As duas tinham combinado. Miguel, Júlia começou, a Helena e eu estávamos conversando e queríamos te dar algo. Elas me entregaram um envelope. Dentro havia uma carta, escrita pelas duas. Querido Miguel, 8 anos atrás, nossas vidas explodiram. Descobrimos que o homem que amávamos nos enganou, nos traiu, construiu uma vida inteira de mentiras. Mas naquela mesma noite, você estava lá. Um pai furioso, um avô protetor, um homem de caráter que se recusou a deixar sua filha afundar. E sem saber, você nos salvou. Não só a Helena, mas a mim também, porque você poderia ter me tratado como inimiga, como a outra mulher, como alguém que merecia sua raiva. Mas não fez isso. Você me tratou com humanidade, com respeito, com bondade, e ao fazer isso, você nos deu a chance de nos tornarmos amigas, de construirmos algo bonito do caos. Hoje, 8 anos depois, somos mães, esposas, amigas. Criamos nossos filhos juntas, rimos juntas, choramos juntas, e tudo isso só foi possível por causa de você. Então queremos que saiba, você é nosso herói, nosso pilar, nosso exemplo de como um homem deve ser. Obrigada por tudo. Obrigada por nunca desistir. Obrigada por nos mostrar que família é mais que sangue. É escolha, é presença, é amor. Com todo o nosso amor e gratidão, Helena e Júlia. Terminei de ler com lágrimas escorrendo livremente. Abracei as duas. Essas duas mulheres incríveis que transformaram dor em crescimento, raiva em amizade, perda em ganho. Obrigado a vocês, consegui falar, por serem fortes, por serem corajosas, por construírem algo lindo. Naquela noite, fizemos um jantar grande. Helena, Rafael, os filhos deles, Júlia, Marcelo e Caio, e eu. Bruno foi convidado para uma visita rápida no final, ver as crianças. Quando ele chegou, foi diferente. As crianças o receberam com carinho. Laura até o abraçou. Ele passou 1 hora com eles, brincou, conversou, riu. Antes de ir embora, ele me puxou de lado. Seu Miguel, você sabe que eu nunca vou poder agradecer o suficiente por tudo que você fez, né? Não fiz por você, Bruno. Eu sei. Fez por elas, pelas crianças. Mas mesmo assim o resultado é que eu ainda tenho uma relação com meus filhos. Ainda sou parte das vidas deles, mesmo que de longe. E isso é por causa de você. É por causa delas. Helena e Júlia. Elas escolheram não envenenar as crianças contra você. Eu sei, e sou grato todos os dias. Ele fez uma pausa. Eu queria que soubesse que estou fazendo terapia há anos. E finalmente entendi o porquê de tudo. O medo de comprometimento, o vício em adrenalina de manter 2 vidas, a incapacidade de ser honesto. Eu estava doente. Não fisicamente, mas emocionalmente. E agora? Agora estou melhor. Não curado, porque algumas feridas não curam completamente, mas melhor, e solitário. Mas acho que é o que mereço. Todos merecem uma segunda chance, Bruno.
Até você. Mas você precisa acreditar que merece antes de qualquer outra pessoa acreditar. Ele assentiu, pensativo. Obrigado, seu Miguel. Por tudo. E foi embora. Voltei para o jantar. As crianças estavam felizes, os adultos conversavam animadamente. E eu, aos 65 anos, olhava para aquela cena e sentia algo profundo. Paz. Paz por ter feito as escolhas certas, por ter estado presente, por ter ajudado a construir aquilo. E gratidão. Gratidão por Deus ter me colocado naquele lugar, naquela hora, naquela madrugada fatídica, 8 anos atrás. Porque se eu não estivesse lá, mas estava. E fizemos algo bonito disso. 10 anos. Uma década desde aquela madrugada que mudou tudo. Estávamos reunidos novamente, mas dessa vez era especial. Laura tinha 17 anos e estava se formando no ensino médio. Fizemos uma festa de comemoração na minha casa. Todos estavam lá. Helena e Rafael com Mateus, agora com 2 anos. Júlia e Marcelo com a filha deles, Sofia de 1 ano. Pedro, Caio e Lucas, agora adolescentes. E muitos amigos e familiares. Bruno também foi convidado. Sua relação com as crianças tinha se fortalecido nos últimos anos. Não era o que poderia ter sido, mas era algo. Era real. No meio da festa, Laura pediu para falar. Pessoal, posso ter a atenção de vocês? Todos pararam e olharam para ela. Minha neta mais velha, linda, confiante, pronta para voar. Eu queria agradecer a todos vocês. Por essa festa, por estarem aqui, por fazerem parte da minha vida. Ela olhou para Helena e Rafael. Mãe, Rafa, obrigada por me criarem com tanto amor, por me mostrarem o que é um casamento de verdade, baseado em respeito e honestidade. Ela olhou para Júlia e Marcelo. Tia Júlia, tio Marcelo, obrigada por serem parte da minha vida, por me tratarem como filha, mesmo não sendo. Ela olhou para os irmãos. Pedro, Caio, Lucas, vocês são os melhores irmãos que alguém poderia ter. Amo vocês. Então ela olhou para mim. E vovô, e você é meu herói, sempre foi. A pessoa que segurou nossa família quando tudo estava caindo. O homem que me ensinou o que significa caráter, honestidade e amor incondicional. Ela fez uma pausa, os olhos brilhando. Eu sei da história. Sei do que aconteceu 10 anos atrás. Sei que meu pai cometeu erros terríveis e sei que poderia ter destruído tudo. Ela olhou para Bruno, que estava no canto, tentando não chorar. Pai, você errou. Muito. E levou anos para eu conseguir te perdoar. Mas eu perdoei, porque você está tentando, e porque eu aprendi com minha família incrível que perdoar não é esquecer ou desculpar, é libertar a gente mesmo da raiva. Bruno cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Laura continuou. Mas principalmente eu queria dizer uma coisa. Nossa família é estranha. Não somos tradicionais. Temos meio-irmãos, padrastos, madrastas, tias e tios que não são de sangue. Ela sorriu. Mas somos uma família de verdade. Porque escolhemos estar juntos. Escolhemos apoiar uns aos outros. Escolhemos amor ao invés de raiva. Ela ergueu a taça. Então eu brindo a todos nós. A família que construímos das cinzas. A família que escolhemos ser. A família que é a prova viva de que é possível transformar dor em amor. A família, todos repetiram com emoção. Depois da festa, quando quase todos tinham ido embora, Bruno se aproximou de mim. Posso falar com você um minuto? Claro. Fomos para a varanda. O céu estava estrelado. Seu Miguel, 10 anos. 10 anos desde que você mudou tudo. Não fui eu quem mudou. Foram as escolhas de cada um. Eu sei. Mas você foi o catalisador. E eu queria que soubesse. Esses 10 anos foram os piores e os melhores da minha vida. Olhei para ele esperando que continuasse. Piores porque perdi tudo. Pior porque tive que encarar quem eu realmente era. Pior porque vivi com culpa e vergonha todo santo dia. Ele pausou. Mas também os melhores. Porque finalmente parei de mentir. Finalmente enfrentei meus demônios. Finalmente aprendi o que significa ser um homem de verdade. E você acha que conseguiu? Estou tentando. Todo dia acordo e tento ser melhor que ontem. Não faço isso para recuperar o que perdi. Faço porque é o certo. Isso é crescimento, Bruno. E tem uma coisa que eu descobri nesses 10 anos. Ele me encarou. Você é o homem que eu deveria ter sido. E se algum dia os meus filhos precisarem de um exemplo de homem de verdade, vão olhar para você, não para mim.
E está tudo bem, porque você merece. Fiquei em silêncio, emocionado. Obrigado, seu Miguel, por tudo, por nunca desistir deles, por me ensinar, mesmo sem querer, o que significa ser pai. Ele estendeu a mão. Apertei. E de alguma forma, naquele aperto de mão, senti que um ciclo tinha se fechado. Dias depois, estava sozinho em casa quando Helena me ligou. Pai, pode vir aqui? Quero te mostrar algo. Fui até lá. Ela me levou para o escritório e me mostrou o computador. O que é isso? Um blog que eu estou começando. Olhei a tela. O título era Reconstruindo. Como transformar traição em recomeço. Você vai escrever sobre o que aconteceu? Vou. Anonimamente, claro. Mudando nomes e detalhes. Mas sim, porque percebi que nossa história pode ajudar outras pessoas, outras mulheres que estão passando pelo que eu passei, outros pais que descobriram traições, outras famílias que estão tentando se reconstruir. Sorri. Estou orgulhoso de você, filha. Aprendi com o melhor. Ela abraçou. Você sempre nos ensinou que da dor pode nascer crescimento, que da queda pode vir recomeço. E é isso que quero compartilhar. Meses depois, o blog dela viralizou. Milhares de pessoas lendo, comentando, compartilhando suas próprias histórias. Helena começou a receber mensagens de mulheres agradecendo, dizendo que encontraram coragem para sair de relacionamentos abusivos, que aprenderam a perdoar, que reconstruíram suas vidas. E assim, nossa história particular se tornou algo maior, se tornou esperança para outros. Júlia também começou a participar do blog, compartilhando sua perspectiva. Duas mulheres unidas pela dor, agora ajudando outras. Era lindo ver. E eu, aos 67 anos, percebi algo. Aquela madrugada, 10 anos atrás, quando cheguei de Portugal e minha chave não abriu a porta, não foi coincidência. Foi destino. Foi providência. Porque precisava estar ali. Precisava ver. Precisava agir. Para salvar minha filha. Para conhecer Júlia. Para unir uma família que nem sabia que precisava ser unida. E agora, olhando para trás, não mudaria nada. Cada lágrima, cada momento de dor, cada decisão difícil, porque tudo nos trouxe até aqui. E aqui é bom, aqui é lar, aqui é amor. 15 anos. 15 anos desde aquela madrugada que mudou tudo. Estou com 72 anos agora. Cabelos completamente brancos, algumas rugas a mais, mas ainda forte, ainda presente. Laura está com 22 anos, formada em Direito. Ela quer ser advogada de família, ajudar mulheres em situações de abuso. Diz que foi inspirada pela história da mãe e pela minha carreira. Pedro tem 19, joga futebol profissionalmente em um time da 2ª divisão. É disciplinado, dedicado, um bom rapaz. Caio tem 18, estuda artes na universidade. É talentoso, sensível, um artista nato. Lucas tem 20, estuda engenharia. É metódico, inteligente, focado. Mateus tem 7 anos, uma criança alegre e esperta. E Sofia tem 6, curiosa e encantadora. Todos eles me chamam de vovô. Mesmo Lucas, que tecnicamente não é meu neto de sangue, mas é do coração. Helena continua com o blog, que agora virou livro. Reconstruindo. Minha jornada da traição ao recomeço. Foi publicado ano passado e está ajudando milhares de pessoas. Júlia se tornou enfermeira-chefe no hospital onde trabalha. É respeitada, competente, realizada. Rafael e Marcelo são parte integral da família. Não são apenas padrastos ou genros, são filhos para mim. E Bruno finalmente encontrou paz. Ele nunca se casou novamente, mas desenvolveu uma amizade verdadeira com um grupo de terapia. Tem uma vida simples, mas honesta. Vê os filhos regularmente e pela primeira vez está em paz consigo mesmo. Foi em uma tarde de domingo que toda a família se reuniu. Era meu aniversário de 72 anos. Todos estavam lá. Helena, Rafael e os filhos. Júlia, Marcelo e Sofia. Os 4 netos mais velhos, como brincamos. E até Bruno, que agora era convidado regular para reuniões familiares. No meio da festa, Laura pediu para falar. Vovô, todos nós nos juntamos e fizemos algo para você. Ela ligou a TV e colocou um vídeo. Era uma compilação. Cada membro da família tinha gravado um depoimento sobre o que eu significava para eles. Helena falou sobre a força que dei a ela 15 anos atrás. Sobre como segurei a mão dela quando tudo desmoronou.
Júlia falou sobre como me tratou com humanidade quando eu poderia ter sido cruel, sobre como me tornei um pai para ela. Rafael e Marcelo falaram sobre como fui um exemplo de homem, pai e avô. As crianças falaram sobre as memórias que temos juntos. Os jogos de futebol às tardes de domingo, os conselhos, o amor incondicional. E no final, Bruno apareceu. Seu Miguel, eu queria agradecer por me mostrar, mesmo sem intenção, o que significa ser um homem de caráter. Eu estraguei muita coisa na vida, mas a melhor decisão que tomei nos últimos 15 anos foi tentar ser nem que seja metade do homem que o senhor é. Obrigado por tudo. Quando o vídeo terminou, eu estava chorando, abertamente, sem vergonha. Vocês não precisavam fazer isso. Precisávamos sim, Laura disse, porque você fez tanto por todos nós e queríamos que soubesse o quanto é amado. Abracei todos, um por um. Minha família. Estranha, não tradicional, remendada das cicatrizes da vida, mas minha, completamente minha. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei sozinho na varanda. Olhei para as estrelas e conversei com Teresa, como faço todas as noites. Amor, você viu? Você viu o que construímos? Eu sei que não está aqui fisicamente, mas sinto você em cada momento, em cada decisão certa que tomei, em cada abraço que dei. Você está em tudo isso. O vento soprou suave, como uma resposta. Pensei em toda a jornada, em como começou com uma chave que não abria a porta, com uma janela entreaberta, com uma verdade dolorosa, mas que levou a isso, a essa família linda, a esses relacionamentos profundos, a esse amor abundante. Valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento difícil, porque no final o que importa não é a dor que enfrentamos, é o amor que escolhemos construir apesar dela, é a família que escolhemos ser, é o legado que deixamos. E meu legado são essas pessoas, esses corações, esses laços que não vêm de sangue, mas de escolha. No dia seguinte acordei e fiz minha caminhada matinal. Passei pela casa no castelo, aquela onde tudo aconteceu 15 anos atrás. Helena e a família não moram mais lá. Venderam e compraram uma casa maior, mais adequada para a família que se tornou. Mas a casa ainda está lá, e sempre que passo por ela, lembro daquela madrugada, da chave que não abriu, da janela que revelou a verdade, do momento que mudou tudo, e agradeço. Agradeço por estar lá, por ver, por agir, porque sem aquele momento, nada disso existiria. Voltei para casa e liguei para Helena. Bom dia, filha. Bom dia, pai. Como você está? Bem, muito bem. Só queria te ouvir falar. Ela riu. Você está emotivo por causa de ontem, né? Talvez, mas também porque percebi algo. O quê? Que valeu a pena. Tudo, cada momento, porque me trouxe até você, até essa família, até esse amor. Pai, para de me fazer chorar logo de manhã. Eu ri. Desculpa, eu te amo, Helena. Também te amo, pai. Infinitamente. Desliguei e sentei na poltrona que Teresa tanto amava. Fechei os olhos e sorri, porque minha vida não foi perfeita. Houve perdas, houve dor, houve desafios, mas também houve amor, muito amor. E no final é só isso que importa.